isso, né? Vamos para a pauta de hoje. E eu quero Haverá começar mais uma volta, vez. fica o registro. Eu quero começar mais uma vez, Daniel, por um tema que a gente trouxe ontem, né? Que é o tema, sem dúvida, triste da semana, que é o terremoto, né? Que teve como seu epicentro o sul da Turquia e pegou também, portanto, o norte da Síria, né? Assim, foi muito grave no norte da Síria também. Como a gente dizia ontem, e aqui está longe de ser uma adivinhação, é apenas a lógica, isso acabou se confirmando. Ontem a gente falava em pouco menos de 2.000 mortes. Hoje, a informação já é de 7.200 mortos. E, infelizmente, esse número deve aumentar ainda. A gente deve ter muitas, assim, a quantidade de desaparecidos já é, né, registrado muito grande. Então, os trabalhos de busca eles ainda estão naturalmente avançando. As condições de busca são atrozes nesse momento, são muito ruins. Você tem muito frio, o que naturalmente dificulta muito até a sobrevivência das pessoas. Questões logísticas, quando você pensa na quantidade de prédios destruídos, até para que as equipes de socorro consigam chegar nos locais, isso traz uma dificuldade enorme. Então, a Turquia declarou estado de emergência em 10 das suas províncias. A Turquia tem 81 províncias no total, Daniel. 10 delas são exatamente as 10 províncias ali do sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria, estão em estado de emergência, portanto, terão regras especiais por 3 meses, a princípio. Naturalmente, isso pode ser estendido. Por causa do terremoto, não faz muito sentido estender, né, Daniel? Mas a gente lembra sempre que quem está no poder é o Erdogan, e quando você tem estado de emergência, isso aumenta os poderes do poder executivo, né? Então, o Estado ele acaba tendo poderes para fazer coisas que, em tempos normais, ele não poderia fazer. E, nesse caso, agora, portanto, uma das coisas que vai ser, já está sendo feita, na verdade, já foi anunciada, é a ideia de usar hotéis como espaço para você alocar pessoas que ficaram desabrigadas. É uma catástrofe de dimensões colossais. Os números que chegam, Daniel, já são de pelo menos 32 mil feridos, então a gente está falando 7.200 mortes até agora. De novo, esse número infelizmente vai aumentar. 32 mil feridos e 13 milhões e meio de pessoas afetadas. Afetado teve que sair de casa, afetado perdeu acesso à água, afetado teve que sair da sua própria cidade. 13 milhões e meio, Daniel. Isso é maior que a população portuguesa, por exemplo. É uma enormidade, assim, é uma escala que talvez a gente não tenha muita noção ainda. E, de novo, né, esses números eles tendem a piorar ainda mais daqui para frente. O que se torna ainda mais difícil quando a gente fala sobre o norte da Síria. Foi um pouco menos atingido do que o sul da Turquia, mas ainda assim muito brutalmente atingido, sobretudo quando a gente lembra que é uma região na qual o Estado sírio não tem controle nem acesso completo. A gente tem diversas regiões ali no norte da Síria que são controladas pela oposição, territorialmente controladas pela oposição. No momento no qual há uma corrida contra o tempo, porque cada momento que você perde, mais pessoas morrem, a palavra é essa, né? Cada pessoas passam por dificuldades ainda maiores, essa situação ela se torna ainda mais dramática, ainda mais complicada. 70 pessoas mandaram pessoal, equipamento, ajuda de qualquer forma, de 70 qualquer tipo. países, né? 70 estados, 70 países, exatamente. 70 países mandaram essa ajuda, o que naturalmente é importante, mas é como se fosse um paliativo, né, Daniel, dada a situação complicadíssima desses dois países. Na Turquia, especificamente, não apenas é uma notícia dramática, né, para a população, mas também afeta muito o lado político. Afinal de contas, há muitas críticas à forma pela qual o Estado turco vem lidando com a crise. Então, as críticas são de uma reação lenta, ineficaz, com poucos equipamentos. Então, está faltando combustível. É claro que numa catástrofe desse tamanho, ter combustível é muito difícil, até o abastecimento fica complicado, mas as críticas vêm se avolumando há poucas semanas das eleições. Então, só para a gente lembrar das datas aqui, a gente já falou sobre isso, mas é importante relembrar, a princípio as eleições elas aconteceriam em junho, mas o Erdogan ele chegou a cogitar a possibilidade de antecipar as eleições para maio. Isso não teve o martelo batido ainda, o que é muito curioso, né? A gente está em fevereiro. Não se sabe ainda com precisão qual é a data da eleição, mas a princípio as eleições presidenciais vão acontecer em junho, em junho, né? Se essa antecipação para maio não acontecer. E a avaliação que está sendo feita, que for feita, sobre a reação do Estado turco no socorro às pessoas mais atingidas pela crise, for negativa, isso pode pesar muito contrariamente à eleição do atual governo, né, do Erdogan, sobretudo levando em consideração que espera-se uma eleição muito, muito apertada. Então,
mais uma vez, muito triste a situação que a gente vê naquela região, particularmente quando a gente fala sobre o norte da Síria, e, naturalmente, os impactos políticos são brutais e econômicos também, né, Daniel? Econômicos também, Tanguy. Afinal, a gente está falando de 2 países que não têm vivido dias exatamente tranquilos em relação à sua economia. Claro que o caso sírio é muito mais grave, é muito mais sério, por conta de uma guerra civil de 12 anos. A economia da Síria, ela vai sofrer mais um baque, ela vai ser muito impactada por esse terremoto. A Síria já tem mais de 90% da sua população vivendo na pobreza, tem dificuldades realmente de recuperar o desempenho econômico, o desenvolvimento econômico. É um país que tem uma inflação na casa de 140% ao ano e uma inflação que está subindo. E a tendência é que esse terremoto faça com que os indicadores econômicos da Síria piorem ainda mais. Você tenha mais pobreza, você tenha mais inflação e você tenha mais dificuldade de organizar a economia do país. No caso da Turquia, é claro que a situação é muito, muito, muito menos grave, mas a gente está falando de um país que tem um problema de inflação bastante significativo. A inflação na Turquia chegou a bater no ano passado algo próximo a 80%, depois regrediu um bocado, mas mesmo assim a gente está falando de um Erdogan que tem na economia, do ponto de vista doméstico, um elemento de fragilidade. Nós chegamos até a mencionar aqui no Petit Jornal que a antecipação eleitoral tinha, entre outros objetivos, justamente evitar que a deterioração da situação econômica desgastasse ainda mais a popularidade do Erdogan e a sua chance de reeleição. O grande problema é que, com um terremoto dessas proporções, o impacto econômico tende a ser severo e aquilo que o Erdogan queria adiar acaba sendo antecipado. Você desorganiza o setor produtivo, você acaba tendo desabastecimento, o que aumenta a inflação. Nós já temos títulos da dívida do governo turco pagando os juros mais altos, o que acaba atrapalhando a capacidade do governo de levantar recursos para fazer obras, para implementar investimentos. Enfim, a gente está falando de um ambiente que não é uma boa notícia em absoluto para o Erdogan, ainda mais tão perto da eleição e dentro de um contexto onde ele já não estava lá tão popular. É a eleição certamente mais frágil. O Erdogan nunca chegou tão fraco dentro de um processo eleitoral e isso vai se tornar ainda mais difícil com os impactos econômicos que essa tragédia vai causar.